Agora, recuperação. Apresentação, José Carlos e equipe. Não vou conseguir. Sejam todos bem-vindos ao programa Recuperação. Nós estamos ao vivo em tempo real, são 12 horas e 1 minuto. Meu nome é Zé Carlos, estou em recuperação. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, eu sou Alexandre Araújo, adicto em recuperação. Saúde e alegria a todos. Eu sou João Sacomani, um adicto em recuperação. Vamos à oração? É chegado aquele instante de nós nos harmonizarmos e darmos agradecimentos a todos que começam conosco o novo ano. Eu seguro minhas mãos nas suas e uno meu coração aos seus, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho não foi possível. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para sacar as diferenças. Só por hoje. Sacar é legal. É o novo. Bem, amigos ouvintes, é com alegria que nós iniciamos mais esse programa Recuperação, né? Nessa interação que nós fazemos aqui todo sábado, sem nenhum objetivo maravilhoso, né? Um bate-papo que nós temos aqui, uma conversa franca com a nossa mediocridade, a nossa dificuldade e tal, mas passeando aí na área da dependência química, na área dos transtornos compulsivos, que é a moda hoje, né? Se a gente for ver, à medida que as doenças físicas vão sumindo, entre aspas, né, com a medicação, com esse crescimento demográfico, as grandes cidades, 7 bilhões de comedores de feijão no mundo, parece que as doenças chamadas mentais, né, que também é um desafio. É um desafio como era em 1500, ou no 400 ou 300, como fala em latim, né? Tinha lá as pestes e tal, e nós olhando para aquilo e rezando, tentando diminuir a incidência e tal, sem nenhum conhecimento da natureza, sem nenhum conhecimento das bactérias, dos vírus, né, da contaminação. Assim também as doenças mentais hoje nos causam espanto, né, o sofrimento, levamos para o lado religioso. Mas a natureza, a vida, tem objetivos definidos. Ela sabe o que está fazendo. Essa é a grande realidade. Mas nós sofremos, como sofríamos no ano de 1300, ou 400 ou 500, né? E hoje sofremos com essas doenças chamadas doenças mentais ou transtornos que vão nos manuais médicos e muitas vezes nós fazemos supressão delas. Às vezes, muitas vezes, né? Precisamos reagir de uma forma quase que natural a ela, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, mas suprimimos esse estado de coisa. E a natureza está sempre pedindo modificação, porque ao que parece, indícios de provas, existe indício de prova que a natureza está sempre evoluindo, ou fazendo modificações e adaptações novas, né? A famosa dialética, né? Mas não é verdade isso? Sim, é só olhar os estamos macacos. Mudando agora, né? Você vinha falando daquela escalazinha de macaco, né? Nós viemos do macaco, que não é bem assim. Né? Houve ramificações, um monte de homens antigos foram extintos e tal. A natureza busca sempre o aperfeiçoamento. No lado psíquico, hoje, com o despertamento da consciência nossa, gradativa também, nós temos mecanismos para aliviar isso, modificar isso. Hoje, suprimimos com medicação, mas logo lá na frente, nós vamos ver que não é bem assim, que as coisas podem ser, vamos dizer assim, através da modificação da sociedade, do próprio ser humano, né? Mas hoje nós temos alguns comportamentos que foram adquiridos que muitas vezes não são bons, né? E existe um fenômeno, que ano que nós estamos? Estamos em 2018. Ou 2018? 2018, já está aí. Que mês? Janeiro, né? Já está aí. Quando chega em janeiro, fica também no inconsciente coletivo, no imaginário, e no imaginário popular as mudanças, né? Você não quer mudar alguma coisa? Nesse ano de 2018 eu vou fazer isso, eu vou parar de fumar, vou parar de beber, vou construir uma casa, Síndrome vou arrumar outro emprego. novo, Síndrome. Mas
não é querendo pôr... O Alexandre Formiga fala no bolo. formiga no bolo. Mas ano novo, no geral, vida velha. Ah, mas você é muito pessimista. Ano novo, no geral, vida velha. Você volta para as velhas trilhas mentais, porque aquela intenção num lusco-fusco, pô, você vai pôr areia no... É de fato, né? É de fato. Nada como um dia atrás do outro. Passa uma semana e fala, nossa, mas eu estava numa expectativa de mudança e tá a mesma coisa, né? Então aquilo vai se esfumaçando, né? Parece que vai se esfumaçando. Você volta nas velhas trilhas mentais, porque 95% das nossas atitudes são o quê? Hábitos. Condicionamentos, hábitos. Quer falar sobre hábitos? Hoje é o programa que a gente vai falar de hábito, é um assunto extremamente importante, fundamental, porque hoje você não fala de dependência química se não entender o hábito, né? É necessário hoje, né? Eu falo a palavra necessário do ponto de vista da pesquisa, do estudo e da comprovação. Então é necessário entender o que é um hábito, como o hábito se desenvolve, como ele se instala e qual a associação dele com a dependência química. Porque se os ouvintes, o telespectador entender não isso... só dependência química, tudo. Geral, tudo. Quando a gente fala dependência química, nós estamos falando de hábito também. E aí vem o comer, o jogo, uma série de coisas. Porque se a pessoa, se os ouvintes, os telespectadores entenderem isso, fica mais fácil de entender as intervenções, os tratamentos. Mas quando num assunto, viu, Zé Carlos, muito rico, e eu falo de cadeira porque eu sofri demais com problemas de hábitos. Sofri influências, era o não saber, aquela fase. Então, me levavam em curandeiros para tomar banho disso, banho daquilo, porque eram aqueles hábitos, aquelas compulsões que vinham e se repetiam. Então, hoje o programa ele é riquíssimo, porque se nós prestarmos atenção, é o primeiro passo para começarmos a ganhar a paz de espírito, para começarmos a nos autoconscientizar. Sem esse autodescobrimento, fica difícil a gente chegar a uma cura, né? Para a gente ser econômico em palavra aqui, verdadeiramente, né, o que nós temos aqui, o que é? Algumas informações... Ultimamente apareceram algumas informações para a gente poder lidar um pouco melhor com o hábito, né? Entender um pouco, porque a compreensão, Alexandre, vai fazer com que a gente justifique o nosso comportamento, porque o cérebro ele é feito para aprender. Então, quando o João fala que o programa vai ser maravilhoso, eu não acredito muito, porque nós não temos tanta informação assim. Nós precisamos ter informação. Eu tenho um monte de hábito que eu não gosto. Antigamente eu gostava, hoje eu não gosto mais. O cérebro é pronto, ele está pronto para aprender. Ele foi feito, ele foi criado, construído, né, para aprender com o meio ambiente. Se você está no meio ambiente protestante, você vai ser protestante, não tem como. Se você está no meio espírita, você vai ser espírita. E vai ter as pessoas que ensinam ali, não tem como. Né? O meio ambiente, você precisa se adaptar ao meio. E para haver essa adaptação, o cérebro está prontinho para aprender. Então você aprende tudo aquilo que você precisa saber do meio ambiente. E como é que a gente aprende? A gente aprende por meio de prazer, tendo prazer. Prazer e associado ao prazer tem que ter a repetição. E normalmente essa repetição ela se dá porque ela faz com que você se adapte ao meio em que você vive. Esse é o grande diferencial. Então, a partir do momento que, vamos pegar lá fora, quando o homem aprendeu a esquentar o corpo com fogo, naturalmente ele começou a se aproximar do fogo, porque o fogo causava o quê? Prazer. E à medida em que ele repetiu isso, porque essa palavra hábito é uma palavra que vem do latim, ela quer dizer habitum, né? Em latim é habitum, que significa repetir a mesma coisa várias vezes até que ela faça parte da sua natureza. Olha que interessante, José. Então, o hábito é um comportamento que ele não é de dentro para fora, ele é de fora para dentro. Você adequa ele a você. Ele começa a fazer parte de você. Então, o fogo trouxe um grande prazer interno, cerebral, para o ser humano, a tal ponto que ele repetiu e dominou o fogo.
E a gente for ver a base, né? A base do hoje, hábito. ultimamente, né, algumas universidades do mundo, né, tem pessoas lá que se dedicam a olhar para isso. A neurociência olha para isso com muita... A psicologia evolutiva. A psicologia do aprendizado e tal. Por quê? Com a década do cérebro aí, as tomografias computadorizadas, deu para ver o cérebro vivo. E deu para ver como é que o cérebro, através do crescimento do cérebro, através da intenção e do procedimento, como é que eles funcionam. É chamado de neuroplasticidade cerebral, que é uma coisa linda isso. Então, Dizer, baseado isso daí nisso, já está disponível no primeiro grau, segundo grau, isso, e gradativamente nós vamos aprender cada vez mais. E quando nós, hoje ainda, com a nossa, eu ia falar idiotia, mas não pode falar isso no rádio, mas com a nossa ignorância, né? Nós levamos sempre para o lado do bem e do mal, como se Maniqueu, ou Zoroastro, né, quando ele colocou o bem e o mal, como se tivesse alguma coisa má em nós. Dentro da nossa imperfeição e dos nossos hábitos ruins, que nós falamos, lá, aquele cara fazendo, né, porque nós condenamos com o nosso dedo em riste. Então, ali existe uma perfeição dentro da imperfeição. Nós somos perfeitos. Mesmo errando, mesmo com hábitos estratificados, doloridos, que a gente chama de ruim, né? Existe uma perfeição absoluta ali na alma, no potencial de alma. A gente olha assim, o lado de fora, aquilo que foi montado pelo cérebro, que são os hábitos condicionados. Por exemplo, quando eu vim para cá, para a Rádio Boa Nova hoje, Alexandre, olha o que eu fiz com o meu pé. Com o meu pé direito no acelerador, eu estava acelerando, com o outro lado embreando, mudando, com a mão dirigindo, virando de lá para cá e discutindo filosofia com você e, né, nós discutindo. Hábito, já tá Quer dizer, 95% das atitudes para dirigir, eu não estava prestando atenção em nada, em todas as nuances, nas minúcias, no detalhezinho. Quer dizer, o meu cérebro aprendeu a dirigir e ele está largado agora para me observar outras coisas. Eu queria acrescentar uma coisa que você falou, José Carlos. Quando você fala existem hábitos ruins, né? Eu penso de uma outra maneira. Eu penso que não existe uma coisa assim, maniqueísta, que nem a gente conversou hoje, hábitos bons e ruins. Existem hábitos. Hábitos. Existem hábitos, né? E isso, fazendo uma relação com os comportamentos compulsivos, inclusive álcool e droga, não existe uso bom, uso ruim, existe o uso. Para o cérebro existe o uso, né? Existe o que vai se tornar um porque problema. A nossa tendência, né, com o nosso pensamento tacanho, pequeno, e o meu também né? Quando eu falo assim, não é criticando ninguém e tal, porque nós não sabemos nada. Não saber é altamente positivo. Quando você pensa que você sabe, é uma doença isso, né? Então, não saber, a vida é muito grande. Então, o cérebro ele é totalmente amoral, ele não tem moral. Falar isso daqui parece escândalo, né? Mas como outras coisas, elas aprendem apenas. Então, quando você está aprendendo um hábito qualquer, você não sabe das consequências, você não sabe que o cérebro está condicionando e vai tentar repetir aquilo porque é alguma coisa que foi materializada através de circuitos neuronais. E aí você levanta uma bola que não tem como eu não cortar, né? É justamente aí que acontece quando o cara faz o experimento. Por isso que nós falamos, o grande problema do Brasil hoje não é a droga propriamente dita, é disponibilidade, preço baixo, fácil acesso. Por quê? Porque esse cérebro vai experimentar um prazer. Por isso que existe um erro pedagógico, populacional, né, no senso comum, de vender para os filhos que droga é ruim. É um erro pedagógico absurdo, sabe? A mãe falar para o filho, olha, se você vê droga, cuidado se com você o pipoqueiro, pegar, isso deixa louco, tal. Não, porque isso não é verdade. Porque ele vai ver droga, porque a disponibilidade é absurda, o preço é barato, e a hora que ele experimentar, ele não vai se sentir mal, vai, José? O cérebro dele vai sentir o quê? Prazer. Né? Eu já sei o gatilho do hábito. Agora, como existe vários ambientes, né? Por exemplo, quando você está usando droga no boteco, você está em ambiente propício, né? Não está tudo bem ali? Você tomando uma pinguinha, uma cervejinha, beleza. Quando você vai bêbado para sua casa, isso não é bom. É bom no bar. Dá para você morar no bar? Não dá. Você não tem que ir embora para casa, você não tem que ir trabalhar. Isso vai causar o quê? Problema. Quando você está com um hábito de toda vez que você pega seu pagamento, você gasta tudo em bobagens,
nessa compulsão para aliviar um sintoma de mal-estar? Não é ruim isso? É ruim. Então tem alguns hábitos que você condicionou que não eram ruins e hoje a sua consciência já começa a notar que não é bom. Aí você quer mudar. Por isso que vem essa síndrome do ano novo. Em janeiro todo mundo fala, eu preciso mudar, eu preciso correr, eu preciso emagrecer, eu preciso arrumar minha finança, eu preciso o que mais, Alexandre? Eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, esse ano eu paro. Precisa reforma, precisa fazer um monte de coisa, né? A minha filha falou assim pra mim, não gosto de contar coisa pessoal, mas ela falou assim, um amigo do Diego, que é meu genro, apostou com um amigo dele, que é o Nogueira, que iria parar de fumar. Apostou quanto? R$500. O Diego ajudando ele, vamos apostar R$500. Dia 1º de janeiro, no automático, na frente do Diego, ele pegou o cigarrão e ele falou, me paga. Me paga. Você vê como que é o condicionamento. Não, mas você sabe que tem uma coisa muito interessante aí, né, José Carlos, que o ouvinte precisa ficar atento. É que o cérebro, ele funciona como uma loja de departamentos. Então, é como numa loja de departamentos, você vê, tem camping, tem móveis, tem eletrodomésticos, tem ferramentas. Então, o cérebro tem lá o campo do prazer, o campo do juízo, tem o campo cognitivo, enfim. E muitas vezes, quando a pessoa fala assim, eu vou parar, esse mesmo comando, ele não é ouvido pelo sistema de prazer porque ele está extremamente ligado à memória. Essa memória do hábito é uma memória fixa. Você deu um exemplo fenomenal, que foi o dirigir e vir conversando comigo. Então, todo aquele peso do acelerador, a coordenação da mudança de marcha, tudo isso já está registrado num compartimento que não apaga. Vai apagar se tiver um traumatismo craniano, se fizer uma lobotomia. Agora, o hábito, ele fica numa região cerebral que ele não apaga. Para quê? Para você não precisar ficar repetindo várias vezes. E não basta você mandar um comando apaga, porque ele não apaga. Você pode construir por cima, né? Aí é que tá, não, aí é que tá, como mudar hábito, né? Como mudar. Como mudar, porque já que se você tem o cérebro, que ele tá pronto para aprender, e ele aprende coisa que nós chamamos de ruim e coisas boas, por exemplo, o Alexandre está acostumado toda vez que ele está no meio ambiente conversando com alguém e tal, ele grita. Mas por que o Alexandre grita toda vez que começa a discutir? Porque ele foi criado num ambiente hostil. Na família dele, ele aprendeu, toda vez que ele grita, todo mundo escuta ele. E ele condicionou esse hábito, e toda vez que ele é contrariado, ele vai lá e grita. Aí ele quer mudar, por quê? O pessoal começa a chamar ele de chato. Nossa, como você é chato, como você é chato. Porque ninguém gosta de... Você tem instinto, mas o outro também tem. Aí vem a colisão de instinto, né? Aí eu quero mudar. Como é que eu vou mudar isso? Se eu não perceber isso em mim primeiro, não aceitar. Tem jeito de eu... Se eu não reconhecer que eu tenho... Não é um defeito, não é pecado. Pecado é coisa boba. Nossa Senhora, quando a gente fala de pecado, é coisa que vem lá dos gregos, né? Pecos é quando você atirava a flecha e não acertava no alvo. Olha que bobagem. Não, e essa questão do mudar, ela é interessante... Porque dá uma impressão que nós somos dotados de botões, né? Assim, canal 4, canal 5, como se eu fosse mudar, fosse uma coisa. E é interessante o exemplo do cigarro que você deu, porque é real esse desejo da pessoa parar de fumar. É real, é verdadeiro. Quando o cara fala, eu quero parar de fumar, eu quero emagrecer, eu quero parar de gastar dinheiro. É real, é verdadeiro isso, é 100% honesto. Só que as ferramentas usadas para que isso aconteça é que são falhas. Porque não basta só um comando. Na verdade, você não muda um hábito, você constrói outro por cima. José, eu preciso falar... Não, eu gostei disso. Fala. O telefone, para o ouvinte participar... Mas você não falou o telefone? Não falei o telefone até agora. E você pode participar... O ouvinte da Rádio Boa Nova, ou telespectador vindo ao vivo pela TV Mundo Maior, pelo telefone 0800 979 5011. Você pode participar pelo telefone 0800 979 5011, ligação gratuita para todo o Brasil. Pelo Facebook também, viu? Nós estamos ao vivo lá no Facebook, entre lá na página do programa Recuperação, ou no Facebook, na Rede Boa Nova de rádio. Você pode fazer sua pergunta. Eu estou aqui com o Android aqui, esperando a sua pergunta. Alexandre, Zé Carlos, gostando, colocando um pouco mais de ferramenta para vocês desenvolver
melhor ainda a programação sobre hábitos. Esses dias eu ouvi do João Lourenço uma coisa interessante que está ligado à ciência. Entre a psicologia e a neurologia entra a psiquiatria. Isso dá-nos a todos a condição de vermos a necessidade ampla e restrita de estudarmos, de não comprarmos as ideias prontas e acabadas daqueles que acham que conhecem os segredos do mundo. Tudo é um processo lento, gradual, e todos nós temos que, a cada dia que passa, estarmos em busca de maior visualização, de maior crescimento interior. Quando a gente fala de estudar, é um assunto muito legal, o João falou para a gente desenvolver, né? E a gente vai fazer o quê aqui? Dar a nossa opinião. A opinião é a mais baixa forma de conhecimento, porque esse construto ainda não existe. Então, uma pessoa que tem 60 anos e está com hábitos ruins, como é que ele vai estudar sobre neurologia, já que ele tem um déficit cognitivo, os neurônios dele já foram embora? Então, o conhecimento, ele tem que ser coletivo, viu, Alexandre? Então, a gente começar a entender a vida de uma forma menos moralista, menos, entre aspas, para você entender bem isso, menos religiosa. Não adianta nada você falar, você precisa ser mais humilde, você precisa ser mais com dedo em riste, menos orgulhoso. Eu não sei o que é a palavra humilde. Eu vou para você. Existe mais de 10 significados. Não, e botão, você precisa acreditar em Deus, não é que mesmo. Deus. Nós precisamos saber que Deus que é. Existe 50 mil formas, o Deus da Bíblia, o Deus do Corão, entendeu? Nossa, então, se a gente não fala isso, nós vamos ter uma ideia de que existe gente que estão no limbo, como se as pessoas mais atrasadas, ou que têm mais dificuldade, que estão caminharam menos na evolução, entendeu? Tivesse culpa no cartório, porque elas não conseguem ainda, de uma forma natural, manifestar o seu potencial. E outros que caminharam um pouco mais, têm o galardão de ser, vamos dizer, dentro do agiológio, sabe? Do santoral, tá lá em cima, como se tivesse uma hierarquia. E como se a vida privilegiasse os bons. Os bons não precisam de ser... De receber laurel, auréola, abano, entendeu? E sim aqueles que estão necessitados. É interessante quando você pega esses conceitos mais subjetivos, né, como amor, humildade, compaixão, você acaba associando a eles a hábitos que te sentem bem, que você se sente bem na prática deles. Por exemplo, o voluntariado é um ato que você desenvolve por hábito através dessa subjetividade que é a compaixão. Nós estamos terminando o nosso bloco, né, Alexandre? Nós temos um telefone aí para você ligar. Por favor, nos ajude a fazer esse programa com as suas perguntas e suas dúvidas. Não sei se a gente está sendo claro aqui, porque nós estamos num bate-papo. 0800 979 5011. No próximo bloco estaremos respondendo algumas questões. Vamos ao intervalo. As perguntas. Está bem claro. Educar, alimentar, cuidar de uma criança é um trabalho e tanto. E cuidar de 1.400? Nós estamos falando de 1.400 crianças pra lá de especiais. As Casas André Luiz têm certeza que você vai ajudar a cuidar dessas crianças. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada. Não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe.
Maior Editora traz para você Tininha, a gotinha d'água em defesa do meio ambiente, da autora Lourdes Carolina Gagetti. Uma história que vai transportar as crianças para um mundo de aventura e magia, mas também da preservação do nosso planeta. Adquira já o seu pelo telefone 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Você que utiliza sistema Android ou iOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone. Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tem acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular. Duas aqui. Bem, nós estamos de volta ao segundo bloco do programa Recuperação. Estamos conversando aqui, né? Então, na verdade, se a gente for olhar, né, vocês podem até discordar ou não, mas os hábitos fazem o quê? Constrói os nossos traços de personalidade. Define, na verdade, para a gente mesmo, no processo intrapessoal e também fora de nós, para as pessoas, quem somos. É aquilo que a gente pensa e faz. E o que a gente pensa e faz, quem moldou também foi as nossas tendências naturais, que pode ser de alma, de espírito, o modo que a gente lida com as energias e o meio ambiente. Não tem como. Então somos aquilo que somos mesmo, né? Então depende do lugar onde a gente nasce, como nós somos criados, as oportunidades, mas a nossa cognição, uma simples deficiência ou doença que nós tenhamos, né? Você tem lá, eu tenho um parente que tem epilepsia, que toma o quê? Gardenal. Gardenal. Não, que toma o mais novo aí, Sim, tem o Não, tá. Mas é tipo Gardenal. Vai. Isso. Supressor. Vai ficar quem, né? Vai ter dificuldade cognitiva, dificuldade na escola. Isso a longo prazo vai criar. Como é que você vai cobrar? É difícil. Então, nós somos produtos do meio e nós temos que nos aceitar do jeito que nós somos. Tem aqueles briguentos, babos, os dependentes químicos e tal. Tem como mudar? Tem. Tem. Eu queria aproveitar, José, você concluiu o raciocínio? Não dá para concluir, porque eu mesmo não sei aonde eu quero chegar. Eu acho que chegou algumas perguntas aqui. A genialidade dele é demais. Eu não sei o que eu quero, mas eu sei que eu vou conseguir, né? Viu? Mas tem algumas perguntas aqui que vai dar para a gente dar um bom exemplo da importância do hábito, mas eu acho importante a gente falar de como isso funciona no cérebro, né? Assim, do dependente. Vamos pegar aí no caso do alcoólatra. Então, por exemplo, José, eu tenho uma relação difícil com os meus pais, porque é aquela coisa, família é aquela, como você aprendi com você, é uma pequena sociedade que te prepara para a grande sociedade, para você vivenciar as coisas. Então, você sai de casa com raiva do seu pai, pensando em fugir de casa. Senta num bar, toma uma bebida, para onde que vai essa raiva, José? Para onde que vai? Some, vira, gostosinho. Só. Então, o que dá no teu cérebro? Prazer. E dopamina. Fica registrado na memória. Então, quando você tiver com raiva de novo, o que essa memória vai mandar você fazer? Tomar uma de novo. Então, por exemplo, José... Para os que não tomam, vão para o diazepam. Olha aqui, duas perguntas interessantes aqui. Uma de São Borja, do Rio Grande do Sul. Um abraço, São Borja. Nós estivemos lá, né, Zé Carlos? Um jovem quer sair para carnaval e se diz em recuperação. Né? O Mauro pergunta, um abraço para o Mauro, nosso amigo. Né? E outra, o filho do meu sobrinho saiu quinta-feira da clínica de recuperação. Ficou 3 meses por uso de maconha e cocaína. Ontem estava fumando narguilé. Isso aumenta a possibilidade de voltar? Então, aqui são 2 gatilhos. Como é que é essa relação do hábito, José? Carnaval, recuperação, narguile, como é que funciona?
Então, a gente chama isso de gatilho de uso, né? Isso não é, quer dizer, é recomendado, todo terapeuta, todo gerente de caso, todo companheiro, todo padrinho dos grupos anônimos, né? Entre aspas, vão fazer cara feia para esse pessoal. Por quê? Estão fazendo bobagem. Muitas vezes não sabe do perigo. Só a intenção dele ir para o carnaval, só a intenção já mostra nos grupos, se fala assim, não, ele está recaído. Só a intenção, isso daí é chamado de comportamento de ativa. Dificilmente ele vai conseguir resistir à pressão. Ele vai ter uma autoindulgência no momento. Isso é um fenômeno. O cérebro mesmo não vai falar, eu vou estar muito melhor nesse carnaval se eu usar. Porque é impossível ele, que participou, se ele está indo para o carnaval, é porque ele foi outras vezes. E toda vez que ele foi drogado. A disponibilidade, mas a busca de prazer, ele tem na memória, Alexandre, no carnaval, o prazer que ele usufruiu com droga. Porque não é bem o carnaval. Se ele for de careta, ele vai usufruir prazer? Não. Na chuva, não. Aquele barulhão. Não vai, não. Vai. Não vai. A mulherada, tal, aquela coisa toda. Não vai. Ele vai precisar de droga. Então, naturalmente, como você falou, o cérebro dele vai registrar e vai buscar o quê? O objeto de prazer vai ser oferecido. E quando vier isso, a parte cortical, a parte que pensa, deixa de existir. Quem é que vai falar alto? O sistema emocional, o sistema límbico que vai mandar. O sistema límbico o que é? O dinossauro que mora dentro dele. Agora, ouvinte, o José Carlos descreveu perfeitamente isso como vai acontecer. Agora, pasmem, a resposta que vocês preferiam ouvir era assim, né? Olha, então não use o narguile e não vá ao carnaval. Mas, vejam bem, o que nós sabemos hoje, que os grupos anônimos ensinaram, que quanto mais rápido, quanto mais for o enfrentamento dessas situações, mais rápidos nós estamos no caminho da recuperação. Claro, eu não estou dizendo que é para jogar o cara no carnaval, mas nós precisamos aprender, José Carlos, a desenvolver ferramentas, porque é aí que você constrói em cima do hábito. Então, por exemplo, eu quero parar de comer, eu vou deixar de entrar num lugar, vou deixar de ir num restaurante, não dá. Então, mas essa UTI, quando a gente fala pessoas em recuperação que está indo para o carnaval, se ele tiver 10 anos de recuperação, é uma coisa. Agora, se ele tiver na UTI com 3 meses... Para você fazer um hábito novo, hoje a ciência diz o seguinte, que você precisa no mínimo 88 dias, 89 dias, que dá 90 dias, que são 3 meses. Por quê? Você vai precisar primeiro de uma intenção, não é verdade? A intenção de parar, porque sem a intenção não adianta nada. Se todo mundo mandar você parar de usar droga ou parar de fumar, e você não tiver a intenção não são pensamentos. Pensamento é um atributo do espírito. Você precisa ter intenção. Primeiro, um terreno fértil para você plantar pensamento. Isso vai lá atrás. Isso tem a ver com crescimento de consciência e alma. Depois disso, o que você tem que fazer? Em cima dos pensamentos, você precisa de clareza e planejamento de ação. Isso. Não é? Isso. Aí. Tá. Aí você precisa de uma leve vontade de não fazer a coisa antiga. Então a ciência, Larry Skinner diz o seguinte, que você precisa de 30 dias para você coibir o hábito antigo. Olha aqui, ó. Não, 30 dias para você coibir o hábito antigo e depois mais 2 meses para você fazer o hábito novo. Então, num correr, ó, metade... 1 mês é só trabalhando com a intenção de não fazer o velho e fazer o novo. Você entra em recuperação. Primeiro, você precisa se esforçar para não beber e já construindo um hábito novo. Por exemplo, indo para o grupo anônimo. Mesmo assim, viu, José, eu posso dar um exemplo para você. Por exemplo, eu tenho uma diabetes, né? E eu comecei a fazer uma dieta chamada dieta cetogênica. E essa dieta, ela bane qualquer tipo de carboidrato. Eu já estou nela há 9 meses. Ontem eu fui na padaria com um amigo, eu tive que ir embora de ver ele comer pizza. Eu falei, cara, eu vou embora porque... eu estou ficando com muita vontade. Por quê? Porque o hábito ele pode ser a todo momento estimulado. E se você não desenvolver ferramentas, resiliência, para lidar com isso, você não consegue se superar. E aí a gente começa a entender por que a síndrome do ano novo
vai por água abaixo, né? E O quando cara a gente- não desenvolve os recursos Eu acho necessários. viu, né? Alexandre, eu acho que é importante a gente falar também, eu já repeti isso daqui 300 vezes, mas é difícil da gente pensar o seguinte, hábito não é uma questão só abstrata, não é uma questão só de consciência, porque tá certo, é a alma, é a pessoa, é a cognição, é um certo arbítrio que você tem durante algum tempo para fazer o hábito. Só que o hábito, ele é materializado. Você precisa saber que o cérebro é feito de um monte de neurônio, 88 a 100 bilhões de neurônio, e que eles são plásticos e eles formam conexões, como se fosse fio que vão colando um no outro, colando, e forma como um bombril. Esse bombril, o que que é? Para beber pinga. Tem lá na sua cabeça essa teratogenia, essa monstruosidade, que você tem uns circuitos a mais lá, que é só para beber pinga, e não tem como, para você aliviar sintomas de mal-estar, porque o álcool serve como um potente ansiolítico. Esse negócio de tomar cervejinha, Alexandre? Cervejinha é rótulo que colocaram igual bombril, homo. Na verdade, é uma substância feita pela natureza, não é? Maconha, cocaína, tudo são produtos que estão aí disponíveis na natureza e que você interage naturalmente para, vamos dizer assim, ter uma homeostase natural, para você aliviar sintomas de mal-estar. Mas aí o homem vem e sintetiza isso, faz esses produtos ficarem bem fortes e depois mete um rótulo e vende para você. E quando você fala do cérebro, dos neurônios, José Carlos, é importante dizer que a função, isso às vezes passa desapercebido, né? Mas a função principal, única do cérebro humano é se adaptar ao mundo externo. Só isso. Não justificaria ele existir. Ele está pronto Então, por isso para que aprender. materializa, a função Eu militei na indústria principal. farmacêutica e lembrei-me de que um produto para levantar voo, para ganhar projeção nacional, geralmente, no mínimo que a indústria investe é 50 milhões de reais ou de dólares, dependendo da região. Quer dizer, ou seja, o pessoal capricha mesmo, né, para te deixar bem dependentinho, né? É, e essa questão, né, José, a própria natureza, ela se incumbiu de desenvolver o corpo humano de uma maneira a qual a energia maior vai para o cérebro. 25% da nossa energia é para esse aparelho funcionar. Então, a ciência fala que nós temos o estômago pequeno para poder sobrar mais energia para o cérebro, porque não daria para ter 2 órgãos consumindo tanta energia. Agora a vida é uma coisa linda, né? Nós temos uma dificuldade desde trocentos anos. Às vezes a gente tem aquelas memórias eufóricas, retrógradas. Antigamente era bom, hoje que é bom. Hoje o desafio é maravilhoso. Nossa Senhora. Olha, você se condiciona de toda forma. Você vê um nego com celular, você mesmo aí, Alexandre. Isso daí é um condicionamento que, quando chega o exagero, nossa Senhora, e você não consegue se controlar. São muitos estímulos. E o cérebro com o zoião, né? A gente chama de cioso. Cioso é a gente cheio de cio para as coisas. Por quê? Esse cio que nós temos, essa ansiosidade motocontínua, na verdade, é o quê? Sintomas de crescimento espiritual, que muitas vezes esse ano você vai fazer o quê? Vou fazer uma casa, vou fazer isso. Na verdade, é para a gente crescer do ponto de vista da consciência. E você cresce fazendo as coisas também. Quando você se empenha em fazer uma casa, arrumar um emprego, ganhar dinheiro e tal, você está crescendo espiritualmente. Não tem dúvida. né? José, o Igor Lazzarini, ele fala assim, gostaria de fazer uma pergunta para os prezados amigos. Por que tem gente que fala que nasceu dependente químico e outros dizem que se tornaram dependentes químicos durante a vida? Quem está certo? Estou aqui no Tucuruvi. Grande abraço a todos. E uma outra pergunta, o ouvinte fala... o Aparecido de Sorocaba, pode me repetir o significado de pecado em grego? Né? Acho que você falou... Pecos. Eu não vou dar aqui a etimologia porque eu não sei, mas eu li uma vez que pecado é originário lá da Grécia Antiga, né? Lembra lá, 500 anos antes de Cristo... os pré-socráticos e tal. Então, naquelas guerras, eles treinavam os soldados. Então, quando atiravam uma seta lá no alvo, né, e errava, pecou. Aí o que você faz? Tenta de novo até não pecar. Pecar é errar o alvo. Seria isso. Veja a importância dos grupos, né? Porque no grupo todo mundo
fica atento e desperto para coisas novas. E agora a pergunta do Igor. Igor, é assim, olha, existem várias portas de entrada para que você possa desenvolver uma dependência química. Então, é comprovado hoje a hereditariedade, existe sim a hereditariedade, já identificaram o código genético, enfim, sobre a hereditariedade da dependência química. Agora, existe também uma outra que eu penso que essa é a mais grave no nosso país, que é a adaptação cerebral. Então, por exemplo, o cérebro jovem ser exposto a uma grande quantidade de substância química, o cérebro aprende a desenvolver, se adapta, ele se adequa, é a neuroplastia que o José Carlos falou. Então, você tem uma ideia, o uso de droga no Brasil hoje, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisa Álcool e Drogas, INPAD, está entre 13 e 15 anos. Então, em pleno desenvolvimento cerebral, está fumando, está bebendo, está maconha, enfim. E me parece que também existe uma adaptação do fígado, né, José Carlos? O fígado também, experimentando grandes quantidades, começa a metabolizar com mais facilidade, né? Então, você explicou certinho, Alexandre, mas ele fez duas perguntas, né? Peraí, a pessoa já nasce dependente? Tira isso da sua cabeça, uma bobagem tremenda. A pessoa adquiriu dependência? Sim, adquiriu. Por quê? Tem uma predisposição, teve uma predisposição. O que é predisposição? A pessoa pode ter um fator genético. Isso não quer dizer que o meu pai é dependente ou você é dependente. É uma bobagem isso. Mas eu tenho o quê? Um percentual, uma porcentagem um pouco maior de me tornar dependente. Mas e se meu pai não for dependente, eu não tiver essa predisposição, não vou me tornar dependente? Vai, devido à disponibilidade. Você começa a usar, você se torna dependente também. Você não precisa ter uma predisposição genética hereditária, que deve ser valorizada, mas a disponibilidade. Se você estiver usando direto, acabou. Então, não existe também aquele alcoólatra pronto, acabado. Não, é intensidade e gravidade. Você tem que olhar assim, de 1 a 10, qual o grau de gravidade do alcoolismo de alguém, de uma tendência física, para depois você falar de tendências e tal. Não é questão de tudo ou nada. José, eu queria fazer um parênteses aqui e agradecer o pessoal no Facebook. Você vê que eu fico olhando aqui, mas é muito bacana hoje essa ferramenta, né? Então, a Paloma Ribeiro tá vendo, o Theo Júnior tá vendo, tem o pessoal do Paraguai aqui, o Francisco lá do Paraguai, a Cida Lima da Itália tá vendo, ela traduz os programas pro pessoal lá na Itália, a Cleusa tá assistindo, uma série de pessoas. Eu queria mandar um abraço e agradecer pela audiência do programa e pedir para vocês, durante a semana, compartilhe o programa fica disponível para vocês, compartilhe agora, né, para que outras pessoas possam ter acesso, né? E a gente ficar contente aqui, orgulhoso. A informação é uma ferramenta fundamental no combate, viu, José? Alexandre, a informação é uma arma importante. Uma semente de luz, né? E uma coisa que nós deixamos de falar aqui, nós falamos bastante, faltando 2 minutos, estou vendo lá, nós falamos bastante sobre hábitos, né? Hábito disso, de gritar, de dirigir e tal. Agora você imagina o seguinte, o cérebro ele já está pronto para criar hábitos, porque 95% das nossas atitudes são hábitos condicionados. Abrir geladeira, tanto é que a gente fala, esqueci a chave, não sei, deixei a porta aberta, porque você não presta atenção mais em nada. Está tudo no automático, você esquece, porque você não presta atenção, só isso. Agora, quando você coloca, faltando esses 2 minutos, quando você coloca a substância para criar hábito, o álcool, a cocaína, a maconha, e depois você cria um cérebro baseado nessa substância, quer dizer, você potencializou, você amplificou esse hábito. A que potência? 8 potência? 10? Entendeu? É elevado, tem lá 200... José, então são pessoas dignas de, entre aspas, de dó, porque não são aceitos pela sociedade, estereótipo, nós não sabemos lidar, não sabemos cuidar, não sabemos tratar, não existe cultura de tratamento e nem de recuperação. Exatamente. Né? Nós poderíamos, José Carlos, eu particularmente eu gostaria de dar continuidade nesse assunto, desse ponto que você falou. Parou. De quando o hábito tá para o café com leite, que é aquela mistura homogênea,
que depois um solta. A mesma coisa, a droga tá pro cérebro. Agora acabou mesmo. Vamos ver se a gente fala isso no próximo programa. Bem, nós estamos terminando o nosso programa, agradecemos aí, desculpe a nossa... Estamos aqui falando por verborragia, falando aqui por associação, mas 24 horas de paz, serenidade e sobriedade. Vamos tentar mudar. Boa tarde. Saúde e alegria a todos. Boa tarde.